Muito bem, estamos de volta aqui com o Economia e Desenvolvimento desta semana, né? Daqui a pouco já terminamos aí o mês de outubro e o fim do ano se aproximando. Recebemos neste espaço aqui do programa a doutora Roxane Pouso. Doutora Roxane, muito prazer em tê-la aqui. Sempre um prazer voltar. E eu sei que a senhora tem muitos compromissos, poderia vir mais vezes, porque o assunto é muito importante, trânsito, né? Qual é a novidade dessa semana, desse mês, enfim, qual é... Na verdade, a novidade é deste ano, né? Hoje eu queria trazer uma dica para os teus telespectadores aqui. Já está em vigência a CNH Digital. E o que é a CNH Digital? É uma facilidade que casualmente não é cobrada, porque quase tudo em trânsito é cobrado, que o cidadão hoje que tirou a sua habilitação, não precisa ser pela primeira vez, mas o último documento, a partir de 2 de maio de 2017, que aí atrás do seu documento tem um QR Code. É uma informação, uma imagem parecida como esta aqui. Tá? Ele vai ter a possibilidade de, com um escaneamento deste código, que é como se fosse um código de barras, ele fazer o download da sua CNH digital. O que significa isso, Silvio? A pessoa que, por qualquer motivo, né, trocou de bolsa, a mulher gosta muito de trocar de bolsa. Será que gosta? Para combinar com a bolsa roupa. E sapato, né? Bolsa e sapato. Ou os homens que eventualmente esquecem de colocar sua carteira de habilitação dentro da carteira, esquece de levá-la no veículo. Num caso de uma abordagem, se ele estiver com o seu celular, que certamente é muito mais improvável que ele esqueça, ele vai poder apresentar no seu celular a própria carteira de habilitação. Ou seja, é uma facilidade. Poucas pessoas se deram por conta que tem como baixar esse documento. Então, a minha sugestão é procure lá o seu documento de habilitação, olhe, veja se no verso tem lá aquela mancha preta, que é o código de barras. Esse é criptografado, como chama, né? Isso. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai até a loja lá do seu aparelho de celular, no caso dos aparelhos da Apple é a App Store ou então o Google Play. E baixe o aplicativo, coloca lá CNH Digital e baixa esse aplicativo vai fazer essa leitura deste código e a partir dali vem esse download para o telefone celular. Por exemplo, isso ele vai estar disponível inclusive em situações offline, que a pessoa não tenha internet depois que fizer esse download. Mas é importante de que, mesmo no caso de download, se não fizer todo o procedimento de baixa, porque ainda você consegue fazer esse acesso mesmo que de forma virtual pela internet. Se você não tiver o sinal disponível na internet e não tiver feito esse download totalmente no seu celular, você pode ser autuado por não portar o documento. Certo? Mas, uma vez feito o download, você conseguindo apresentar este documento e ele vai estar lá com todas as características e que o agente de trânsito vai poder verificar se aquilo ali está correto, você passa tranquilamente em qualquer blitz. Obviamente, se você não tiver cometido nenhuma infração, né? Tiver com licenciamento em dia, não tiver bebum. Se é bebum, vai para um outro lugar, né? Vai para outro lugar, vai para a casinha. Né? Então, hoje, queria trazer essa dica, né? Principalmente para quê? Para que as pessoas baixem esses aplicativos. É de graça, não se paga nada. Vai saber se lá na frente, daqui a pouco, a gente não vai precisar pagar por isso aí. Aproveite, se você tem esse documento já atualizado, faça o download. Se não tem e quer ter a carteira de digital, aí você precisa de uma segunda via. Você tem qualquer CFC, faz a solicitação de uma segunda via, paga uma taxinha, e aí com aquela segunda via vai ter lá o seu QR Code, vai poder fazer o download. Não precisa ser agora, tá? Lembrando que a validade da carteira de habilitação, ela continua normal. Ter a CNH digital é um plus, ou seja, não é obrigatório. É uma facilidade. Para uma eventualidade. Eu acho que o cara esquece, o documento físico tem ali. O celular o cara não esquece, agora pode outra coisa o cara esquece. Exatamente. O celular não esquece. Doutora Roxane, a nova lei de trânsito, ela é de quando, hein? Ela é de... faz mais de 20 anos, não é isso? Sim, ela é de 98. 98. Então faz 20 anos, então, né? 98 faz 20 anos. Mais de lá para cá, a nova lei de trânsito ela veio se adaptar mais ou menos à questão do desenvolvimento urbano brasileiro. Quer dizer, a dificuldade de trânsito, cada vez mais trânsito, etc. Mas de lá para cá, o Brasil continuou sendo, e mais ainda, líder mundial de mortes por acidente de trânsito. Eu me lembro que tem um famoso francês, filósofo, Montesquieu, Charles de Montesquieu, e ele dizia assim que
Não adianta ter boas leis se elas não são cumpridas. Né? E Roberto Campos, que foi para mim um dos maiores pensadores do Brasil, dizia que o Brasil tem uma característica de não cumprir leis. É o não cumprimento das leis a razão principal disso? É uma mistura. Eu sou uma defensora da redação original do Código de Trânsito. Né? Todas essas atualizações que foram feitas agora foi tornando a lei uma colcha de retalhos. Já está sendo gestado um novo código. Tá? Não sei quando que isso vai entrar em vigor ou se vai ser aprovado. Enfim, tem muito a se caminhar ainda. Mas, obviamente, nenhuma lei é boa se ela não pega. Né? E algumas partes do Código de Trânsito, sim, elas pegaram. Algumas foram internalizadas, mas há muitas situações ainda que simplesmente são desconsideradas. É aquele jeitinho brasileiro. Né? O que pega é não cumprir a lei. Agora, nós temos um número elevado de acidentes de trânsito. Quantos sequelados do trânsito nós temos? E o administrador público jamais pensa de uma forma consciente no sentido de se evitar essa mortalidade. Primeiro, e eu digo, não adianta dizer que não existe dinheiro. Claro que existe dinheiro e existe muito dinheiro. Toda a arrecadação com multas de trânsito deveria ser destinada para se evitar esses acidentes de trânsito. Vamos trabalhar a educação, trabalhar a sinalização, vamos trabalhar a engenharia de trânsito. Isso salva vidas. Enquanto destinarmos mais dinheiro para tratar o sequelado, que não produz mais, né? Ou seja, ele não tem mais como contribuir economicamente para o país. Enquanto estivermos destinando dinheiro para isso, ou para aquelas famílias que são perdas irreparáveis quando perde um ente querido no trânsito, enquanto não tiver essa visão, nós ainda vamos ter as leis, né? A culpa é das leis que não pegaram. O meu apelo aqui é que as eleições estão nos avizinhando e que o eleitor faça o voto consciente, também para aqueles candidatos que levantem essa bandeira do trânsito. É tão engraçado como está difícil encontrar candidatos que estejam preocupados com essa questão, especialmente se a gente pensar na quantidade de mortos que nós temos hoje, todos os anos, contabilizando esses corpos aí nas nossas vias. Na verdade, se a gente for analisar, todo mundo diz assim, não, a saída é a educação. É a educação. Agora, é a boa educação. Por exemplo, eu sempre defendi assim que se devesse lá no primário, no tempo que eu estudava era primário, hoje é no primeiro grau. No primeiro grau, conhecimentos, né, sobre lei de trânsito e como você sustentar a sua família, questão financeira, como dar destino à questão financeira da sua vida, estimulando inclusive a poupança, que tem muita gente hoje que gasta todo o seu salário, né, em bobagens, quer dizer, porque não tem aquela fundamentação teórica que poderia ter recebido lá atrás, que pudesse então mudar um pouco o caráter de comportamento da sua vida financeira. E isso aí traz muitas tragédias para muitas famílias, as pessoas não têm noção das perdas que têm. Então, a questão do trânsito é a mesma coisa. Agora, não adianta, por exemplo, estabelecer que as crianças sejam comportadas no trânsito se os pais, na saída da escola, estão em fila dupla, fila tripla, passam sinais vermelhos. Quer dizer, eu acho que a criança vai muito pelo exemplo, né? É o exemplo, eles são uma esponja em determinada idade. E aí que está, como tu bem disseste, nós precisamos formar cidadãos nas escolas. Desde lá. Seja para a questão econômica pessoal, né, para a sua possibilidade de se gerenciar economicamente lá no futuro, como também para esse cidadão que já desde muito cedo está inserido no trânsito. A criança com 6 anos, 7 anos, que está saindo da escola, ela tem que saber que ela não pode atravessar fora da faixa. E que se atravessar fora da faixa, ela vai ser punida. A educação não pode ficar livre, não pode ficar isolada da punição. A pessoa tem que saber que vai ser punido também. É um conjunto, né? As coisas elas não funcionam, infelizmente não funcionam sozinhas. Óbvio que um grau de excelência seria que todos tivessem o seu livre-arbítrio e vivessem em harmonia. Soubessem ter seu limite. Porque a lei, a senhora é advogada, eu não sou, mas a lei ela nasceu para quê? Para restringir a liberdade. A lei não é para expandir a liberdade, a lei é para restringir a liberdade. Tanto é verdade que tem um grande filósofo que diz assim, nós somos libertos quando nos mantemos escravos da lei. Então a lei mantém a sociedade ela só pode conviver de maneira fraterna, com justiça, quando se respeitam as leis. Ou seja, a minha liberdade tem restrições, tem limites, não é isso? Exatamente. O cidadão, ele pode fazer tudo, exceto aquilo que é lei para ele. Exatamente. Diferente do poder público, que o poder público só pode fazer aquilo que está
disciplinada em lei, que é o princípio da legalidade. Mas perfeito o teu apontamento. Precisamos sim investir em educação de trânsito e ir lá nos pequenininhos. Isso já está previsto em lei, Silvio. Só que não é aplicado. Ou seja, precisamos de gestores com visão para essa questão do trânsito. Essa é a minha bandeira atual. Na verdade, o Brasil, assim, nós estamos num momento assim, que nós estamos num momento de inflexão desse país. Nós temos que definir que país, até aproveitando essa deixa da televisão, né? Que país que você quer para o futuro. Um país que seja justo, que não tenha corruptos, que a corrupção, por exemplo, hoje, eu dei um dado outro dia num programa aí, a corrupção hoje, o desvio de dinheiro dos governos, municipal, estadual e federal, ela corresponde, imaginem só, a 20% do PIB brasileiro. Sabe o que é isso? É 1 trilhão e quase 250 bilhões de reais que são desviados. Isso aí significa 20% do PIB brasileiro, que é de 6 trilhões e pouco. Quer dizer, é muito dinheiro. Se nós conseguirmos reduzir, porque não adianta, tu não vai acabar com a corrupção. Jamais. Né? Ladrão você não vai ver, é do ser humano, é da natureza humana. Né? Mas se você conseguir reduzir isso para níveis normais, trilhões, bilhões de reais vão ser economizados e hoje estão saindo da saúde, da segurança e tal, até os estados e os municípios não podem pagar os funcionários porque tem desvio de dinheiro. E saber onde que começa a participação da população cobrando o seu candidato, lembrando né, em quem você votou, ir lá e cobrando todas as propostas que ele fez e que ele eventualmente não cumpriu. Esse é o papel do cidadão. Não adianta só ficar reclamando se a gente não fizer a nossa parte. Então, em primeiro lugar, corrupto sem vez. Quer dizer, já corrupto. Quando tu deixa de eleger corruptos, partidos, ideologias, está corrupta, que demonstraram que você é corrupto, você já está fazendo um grande papel para a economia, para a sociedade. Então, esse é o grande recado neste momento que o Brasil está passando, né, Roxane? Sem dúvida. Roxane, obrigado pela apareça mais vezes, né, Roxane? Sem dúvida, só convidar. Eu sempre digo o seguinte, ó, que tem muitas pessoas que veem o programa aqui no interior do estado, nós temos lá no litoral também, né? Uma grande audiência em Capão da Canoa, Capão Novo. Aliás, em Capão Novo é que começou a NET. A NET, o primeiro o experimental da NET foi lá em Capão Novo. E eu casualmente frequentava lá Capão Novo naquela época da década de 90. E realmente a audiência é muito grande. E as pessoas gostam muito quando tu vens aqui e até comentam assim, olha, o pai não sabia que era assim. Tem muitas pessoas que não têm conhecimento da lei. Mas isso não significa dizer que se elas não cumprirem a lei por desconhecimento, elas não sejam punidas. Tu tem que saber cumprir a lei. Exatamente. Tem que conhecer a lei, né? Exatamente. O fato de não conhecer a lei não te isenta de ser punido por não cumprir aquilo que você desconhece e deveria conhecer. Guria, muito obrigado, um grande abraço. Obrigada, Silvio. Um rápido intervalo e voltamos em seguida com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.